Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso cantinho de estudo. E hoje nós vamos conhecer uma história que era doce e ficou amarga. É uma história que aconteceu lá na origem de toda a nossa história. Quer conhecer junto comigo? Então, vem comigo! No estúdio de hoje, nós vamos contar com a presença da professora Rita Abreu. Tudo bem, professora? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer nosso ter a sua presença. E o pastor Alex Palmeta. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gislene. Seja bem-vindo. Obrigado. O ataque terrorista no coração de Paris, no dia 13 de novembro de 2015, deixou 129 mortos. 7 homens-bomba também morreram nos múltiplos ataques. O interessante é que um dos primeiros terroristas a serem identificados, ele não era sírio, não era do Iraque. Sabe de onde ele era? Ele era de Paris. Ele era nascido e criado em Paris. E esse terrorista se rebelou contra a sua própria nação, seu próprio povo, a sua própria gente, a sua própria terra. Sabe, isso me faz lembrar uma outra história que uma vez eu ouvi falar na Bíblia. Uma história de alguém que também se rebelou contra o seu próprio Criador, que não tinha, parece que nem motivo nenhum. É isso mesmo, professora? Como é que foi essa história? Me conta. É isso mesmo, Gislene. Deus é amor em toda a sua essência, em tudo que faz, em toda a sua motivação, né? E por ser amor, tudo que ele fez foi o bom, foi o belo, foi o puro, né? Criou, por ser amor e por sua própria vontade, resolveu criar criaturas para serem alvo do seu amor. E como foi que isso se reverteu, e assim, então? Ele povoou o céu com anjos para serem amados, mimados por esse Deus. Né? E a Bíblia, inclusive, nos diz, em Salmo 148, no verso 1, diz assim: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Né? Que maravilha. Então, para serem amados por Deus, Deus criou os anjos, com funções definidas, com um ministério. Né? Depois a gente vai ver que, inclusive aqui conosco, aqui na Terra, eles trabalham para o bem daqueles que vão herdar a salvação de Deus. Né? É o que eles fazem até hoje. É o que eles fazem até hoje. E nessa perfeição toda, eles servem a Deus e a nós, os seres humanos. Interessante. Né? E dentro dessa perfeição, como foi então que começou o mal? Pois é, Deus criou. A questão é que a palavra-chave da criação de Deus é liberdade. Deus criou a todas as suas criaturas com o poder de escolha, com o poder de decisão. Né? E aí nós vemos um ser criado por Deus, Lúcifer, que Ezequiel 28 nos diz que ele era o sinete da perfeição. A obra-prima da criação de Deus era Lúcifer. Inclusive tem um texto muito bonito, vamos citar só algumas coisas, onde Deus nos diz que ele era um querubim da guarda e ele estava diante do trono de Deus. E de repente essa criatura quis ser como Deus. Interessante. Ele quis ser tão exaltado quanto o próprio Deus. E foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. É alguma coisa que inclusive a Bíblia chama de mistério da iniquidade, porque não tem explicação. E qual era o problema de querer ser como Deus? O problema de ser como Deus não no sentido, ele queria ser como Deus, não no sentido como Deus é. Porque Deus nos ama, Deus nos cuida, Deus nos supre, Deus nos transforma, nos sacrificou por nós, né? Nos salva. Né? Ele quer ser como Deus para que Ele seja exaltado. Ele quer, a gente poderia dizer assim, Ele quer só o bônus. Né? Ele quer adoração. Entendi. É o ego dele que necessita disso. Eu gosto desse texto que a professora citou porque fala que Lúcifer estava diante do trono de Deus. Isso quer dizer que ele era um anjo honrado nas hostes celestiais por estar do lado de Deus ali,
Certamente, aquele que estava do lado de Deus, assim como qualquer pessoa que tem uma posição de poder, aquele que está do lado de uma posição de poder, é como se fosse um assessor, é como se fosse uma pessoa também importante no céu. E Lúcifer era essa pessoa. O que acontece é que nesse texto de Ezequiel 28 diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, como a professora acabou de colocar, e te estabeleci e permanecias no Monte Santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, 15 e 16. No versículo 16 diz assim: e na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E aí no versículo 17 coloca o porquê disso. Porque levou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra e diante dos reis te pus para que te contemplem. Eu acredito que em algum momento Lúcifer, ele confundiu a função dele com a sua natureza. A sua natureza é uma natureza angelical, jamais poderia ser como Deus, por ser um ser criado. Mas a sua função destacada no céu o fez achar alguma coisa. E esse alguma coisa subiu para a sua cabeça e quis ter a mesma prerrogativa de adoração, as mesmas coisas que Deus realmente tinha. Então, esse é o perigo que todos nós corremos quando nós nos achamos alguma coisa demais, é querer ser alguma coisa que a gente jamais vai poder ser. E foi o que aconteceu com Lúcifer, quis ser como Deus, e aí vem o mistério que ela colocou, né? A partir desse momento que ele quis ser igual a Deus, acontece esse fenômeno chamado pecado. E como foi que aconteceu isso lá no céu? Me explica, eu disse rebelião, como foi que ele se rebelou? Foi como uma guerra? Esse lado da guerra e do pecado, por ser esse mistério, é exatamente a essência do pecado, só para deixar bem claro, a essência do pecado é sempre o querer ser igual a Deus, ou a independência de Deus. E o que Lúcifer queria era isso. Existe um outro texto na Bíblia, que está aqui em Isaías capítulo 14, e esse texto ele clarifica um pouco para nós sobre como isso aconteceu. O objetivo de Satanás, né? Exatamente. O versículo 12 em diante diz assim, do capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Algumas coisas nesse texto que eu quero destacar, certamente a professora vai ter algumas coisas para falar sobre isso também, porque é um assunto interessante. Primeira coisa diz assim, ele dizia no coração, eu subirei ao céu. Então a primeira questão que vem aqui é a seguinte, como é que Lúcifer subiria ao céu se ele já estava no céu? Verdade. Interessante isso. É que no livro de Isaías e no livro de João, céu não é um lugar, uma geografia, céu é uma posição. É por isso que lá em João também diz assim, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Não faz sentido, porque Moisés havia ido ao céu, no Antigo Testamento diz isso. Enoque havia ido ao céu, Elias havia ido ao céu. E como é que agora João está dizendo que ninguém subiu ao céu? É que João está dizendo o seguinte, ninguém subiu à posição de Deus senão aquele que de lá desceu. E o único que desceu foi Jesus Cristo. E ele está dizendo agora, eu subirei acima dos céus, nos céus, que é exatamente a posição de Cristo. E ele diz mais, acima das estrelas de Deus. Se a gente olhar lá no Apocalipse, a gente vai entender que as estrelas de Deus são os anjos. E ele está dizendo que ele vai estar acima dos anjos. E diz mais, ele exaltará um trono. Se ele tem um trono, é porque ele vai estabelecer um reino. Em outras palavras, quando ele diz assim no final, serei semelhante ao Altíssimo, é porque ele sabe que ele jamais vai ser como Deus, igual a Deus. Então o máximo que ele pode tentar é ser semelhante. Exato. E ele se rebelou sozinho? Como que foi? Isso nós vemos lá no capítulo 12 do Apocalipse. Nos versos 7 a 9, nós vemos que houve uma batalha no céu. Por quê? Nós o pastor Alex acabou de ler lá em Ezequiel 28, que Lúcifer era perfeito desde o dia em que ele foi criado. Por ele ser tão perfeito, por ele ser o mais superdotado por Deus, o mais privilegiado, né? Ele achou que ele não precisava se submeter a Deus, a obediência, né? E ele começou a fazer, o termo
apesar de que no original não é essa palavra, mas o termo correspondente é a fazer fofoca mesmo, né, pastor? É bem isso. Ele começou a fazer fofoca no céu, ou seja, ele começou a influenciar os anjos, né, dizendo que eles já eram tão perfeitos do jeito que eram. Isso nos faz entender também, e é importante destacar, que Deus não criou Satanás, ele criou Lúcifer, um anjo portador de luz é o significado do nome dele. A criatura de todas as criaturas criadas por Deus, a mais exaltada, a mais santa, a mais perfeita. E ele peca exatamente na presença de Deus. Por isso a Bíblia nos diz assim, aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque foi diante do trono de Deus que ele pecou. Agora vale uma ressalva aqui, Gislene, porque embora Deus tenha criado Lúcifer, e ele assim, mas ele se tornou Satanás. Deus não criou o mal. Exato. Deus criou a possibilidade do mal. E como é que ele cria a possibilidade do mal? Bem, a gente poderia entender assim, Deus não precisaria correr o risco de nada se ele criasse todo mundo programado só para fazer o bem. Seríamos robôs, né? Mas Deus é amor, diz a Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 1, que a essência de Deus é amor. E quem ama dá liberdade. Exatamente. Quem ama dá liberdade. E à medida que Deus dá liberdade, só pode haver liberdade se houver dois caminhos. Não tem como haver liberdade se houver um caminho. Tem que haver dois caminhos. Então, quando Deus, por amor, cria os seus filhos e dá liberdade, ele está criando a possibilidade do mal. Ele não criou o mal, ele criou a possibilidade. E por que ele cria a possibilidade? Simplesmente para nos garantir a liberdade. E isso é um ato de amor. Imagina que ele já sabia que tudo isso iria acontecer e mesmo assim ele decide criar para não tolher você da liberdade de escolha? É muito amor. É o livre-arbítrio de eu querer adorá-lo ou não. Exatamente. Foi isso que e ele Deus deu. diz na Bíblia para nós assim, eis que tenho colocado diante de ti dois caminhos. Exato. Caminho de vida e caminho de morte. Né? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, foi isso que aconteceu no céu. Vamos continuar com a história aí. A Bíblia diz textualmente lá no Apocalipse 12, verso 7, houve peleja no céu, houve uma guerra, uma batalha. Miguel, Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aqui fala de uma luta entre Miguel e o dragão. Quem é o dragão? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Houve uma luta. Na realidade, Lúcifer, com o seu objetivo de estabelecer o trono dele acima do trono de Deus, ele tentou dar um golpe de Estado no céu. Obviamente que ele não conseguiu, porque Deus é Deus. Né? E o que me impressiona, Gislene, é que Deus não colocou Lúcifer, nem os anjos que ficaram ao lado dele, para fora no mesmo momento. Deus insistiu durante séculos, né, pastor? Para que eles se arrependessem. Né? E somente depois que decidiram que realmente não queriam ficar lá, que jamais voltariam atrás, é que Deus teve que colocá-los para fora. E quando esse mal foi levantado, por que Deus já não exterminou tudo de uma vez? Porque você usou uma palavrinha aí que define muito bem a situação. Que se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos robôs, programados para obedecer. E Deus, por ser amor, na sua infinita bondade, Ele só aceita a obediência por amor. Deus leva muito em conta a intenção com a qual nós fazemos certas coisas. Né? O que importa para Deus é a nossa intenção. Né? E se Deus tivesse fulminado Satanás, como é que os anjos obedeceriam a Deus dali para frente? Eu gosto disso dessa pergunta que você fez, porque eu imagino que é a pergunta que qualquer pessoa faz. Porque você fica pensando, coloca na situação ali. Imagina que Lúcifer, o próprio livro de Ezequiel diz que na multiplicação do teu comércio, a gente lê assim, por que na multiplicação do teu comércio? Porque do que o comércio vive? O comércio vive do propalar, da propaganda. Lúcifer começou a propalar, fazer propaganda. E a propaganda que ele fazia é o seguinte, Deus não é justo. Porque se alguém ir contra ele, ele vai exterminar. Deus, ele é tirano. Deus, ele não é justo em seus caminhos. Olha, então eles iam começar a servir por medo, não mais por amor. Então, imagina se Deus tivesse feito no ato. Talvez a resposta, a inquisição de Lúcifer, aquilo que Lúcifer dizia,
estaria aos olhos dos anjos correto. Olha, ninguém pode realmente fazer nada errado, porque se fizer, ele vai matar como matou Lúcifer. Então, Deus, na verdade, permite que o tempo mostre quem Lúcifer é. Ele é Satanás. Quando ela usa a palavra, quando a professora usa a palavra de que ele é fofoqueiro, acusador, essa é a mesma raiz da palavra diabo. Todo mundo que fofoca e que acusa os outros, acaba, na verdade, assumindo o papel da figura do diabo. É por isso que no próprio livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que ele é o acusador dos irmãos e acusa de dia e de noite. Então, ele faz esse papel, ele assume esse papel, porque ele faz isso lá no céu. Então, Deus, na sua misericórdia, ele permite que Lúcifer se mostre. Para que, ao Lúcifer se mostrar, também se revele a justiça de Deus e o caráter dele. Mas vamos continuar a história? Então, ele foi expulso do céu junto com seus anjos, é isso? Exato. E aí, como que ele veio parar aqui na Terra? Pois é. Aí, esse Conta resumidamente. Esse conflito foi transferido aqui para a Terra. O que ele não conseguiu lá no céu, que era estabelecer o trono dele, ele veio para a Terra tentar Adão e Eva para conseguir aqui estabelecer o seu trono. E ele entrou na Terra, como foi? Por intermédio de quê? Aí nós lemos lá em Gênesis 3 a história do nosso flagelo, né? A história da entrada do pecado aqui na nossa criação feita por Deus. Em Gênesis 1:31 nós lemos que Deus, quando terminou a criação do planeta Terra, eu imagino que Deus tenha dado um suspiro de satisfação, porque ele chegou à conclusão que tudo o que ele tinha feito era muito bom. E naquele mundo perfeito, com toda a infraestrutura para a felicidade de Adão e Eva, para o bem-estar deles, para a plenitude de vida deles, né? Deus já tinha advertido Adão e Eva para que se prevenissem contra um anjo caído. Só que ele veio por intermédio de uma serpente. Em Gênesis 3, aqui nós vemos que o médium de Satanás aqui foi uma serpente. Se ele tivesse se mostrado como ele é, provavelmente Eva teria corrido dele. Só que ele se apresentou na pele do animal mais bonito e mais inteligente do Éden, que era a serpente na época. E através da serpente, ele enganou, ele seduziu Eva. Ele demonstrou interesse pelo bem-estar de Eva. Gislene, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12 que não teve mais como se achar o lugar dele lá. Ou seja, chegou um momento de tanta confusão no céu, de que, olha, não é bom você ficar aqui. Quando ele saiu do céu e foi para o espaço. E ele tinha condições de tentar, certamente, outros mundos, e ele veio ao nosso mundo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era essa oportunidade de liberdade que Deus havia colocado em qualquer outro lugar. E esse era o momento. Então, quando ele chega até a serpente, há 3 maneiras de Satanás ele se manifestar. Ele pode se manifestar com a aparição, ele mesmo aparecendo como ele é. Ele pode possuir, entrar dentro de uma pessoa, animal, o que for, ou ele pode personificar. Nesse caso, ele entrou dentro da serpente, ele possuiu a serpente. Ele não se transformou numa serpente, mas ele possuiu a serpente. Serpente não fala, mas ele falou. E nós sabemos o que ele fez, ele enganou a Eva. Ele enganou a Eva com astúcia. É tanto que, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Exato. Ele enganou a Eva, e o principal engano de Satanás foi de que o homem não morreria. Um tema, certamente, para um outro estudo nosso. Sim, né? De que o homem não morreria. Ele tem o seu papel de enganar. E foi isso que ele fez ali no Éden. E a partir desse momento, qual foi o propósito dele naquele momento e que é até hoje aqui na Terra? Qual é o propósito de Satanás aqui na Terra? O propósito dele é domínio. Ele queria ter o domínio, mas nós sabemos que todo o resultado de domínio de Satanás, seja na nossa vida, em qualquer coisa, é morte. Então, o que aconteceria literalmente com Adão e Eva, uma vez entrando naquilo que Satanás estava fazendo, seria o resultado de morte. Aparentemente ele teria o domínio da terra, mas nós sabemos que o domínio de Satanás, ele é passageiro, porque Deus sempre tem um plano melhor para nós. Exatamente. E eu gostaria de destacar rapidamente
que para nós, seres humanos, contaminados já pelo vírus do pecado, pecado para nós são coisas assim escandalosas, assassinato, né, um estupro, fraude, coisas assim, né, que abalam a reputação de uma pessoa, tal. Mas veja, lá no céu, o pecado foi o orgulho de Satanás, de Lúcifer na época. E aqui na terra, o pecado foi o engano e a mentira. Coisas que para nós são corriqueiras, mas que trouxeram toda essa tragédia para o nosso planeta e para o universo. Muito interessante. Eu gosto de pensar de que diante da solução, diante do problema do pecado, Deus tem uma solução. A Bíblia diz em Romanos, lá em Romanos no capítulo 6, versículo 23, de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você olhar no capítulo 3, no versículo 15, Deus chega para Satanás, diante da serpente, e diz assim, olha, você acha que você saiu vencedor? Você não saiu vencedor. Eu vou colocar uma inimizade entre o ser humano e você. É por isso que, por mais mal que nós sejamos, ainda nós temos uma consciência do certo e do errado. Deus colocou isso na gente. E diz a Bíblia assim, no versículo 15, colocarei uma inimizade entre você e a mulher, que representa a descendência, os seres humanos, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher que seria o Messias, Jesus Cristo. E este, Jesus, vai ferir a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde o início do pecado, Deus também já deu a solução. Amém. E a solução seria que Jesus Cristo viria a esse mundo e esmagaria a cabeça da serpente. Ela não sairia vitoriosa com tudo isso. E vai acabar com esse mal, então. Exatamente. Pensando nessa solução, pastor, deixa um recado, resumindo tudo isso para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero falar a você agora, porque o intuito de Satanás desde o início é o domínio. E hoje o seu domínio, ele tenta fazer isso com a nossa mente. E Deus diz assim para nós, lá em Romanos capítulo 12, por exemplo, que Ele quer transformar a nossa mente pela renovação do Evangelho, da sua verdade. E eu queria dizer para você de que Satanás, ele tenta fazer de tudo para conduzir você ao pecado, mas você é um vitorioso em Jesus Cristo, porque Ele já pagou o preço pelo pecado. Ele já tirou a condenação do pecado na cruz do Calvário. Aquilo que Ele disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Ele esmagaria a cabeça da serpente, Ele já o fez. E sabe qual é o seu papel hoje? É clamar a Deus em oração e dizer assim, Senhor, toma conta da minha mente. Muito obrigado pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, porque olhando para mim mesmo, eu não tenho como vencer o mal. Mas se eu me agarrar em Ti, olhar para o Senhor, eu posso ser um vitorioso. Não como o Senhor é, mas pelo que o Senhor fez na minha vida através da cruz e tem feito até hoje, através da ação do Espírito Santo. Então, o melhor de tudo nessa lição é que você sabe que você já entra nessa batalha com a vitória ganha, porque Jesus Cristo já venceu por mim e por você. Não esqueça disso. Sabe de que Deus, Ele quer fortalecer a sua vida. Ele não somente quer fortalecer, mas Ele exige de você uma decisão ao seu lado. E a decisão que Deus coloca aqui agora diante dessa liberdade, qual o caminho que você vai escolher? Um caminho de infelicidade, como foi a trajetória de Satanás ao longo da história do mundo? Ou um caminho, certamente, de uma vida com Deus, com lutas, é verdade, mas com a paz de Deus em saber de que a vitória já está ganha e que você usufrui dessa vitória na cruz do Calvário. A decisão é sua hoje. Você pode orar a Deus e dizer assim para Ele, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e quero fazer da minha vida o louvor e glória para o Teu nome, pois foi isso que o Senhor desejou desde o início, quando o Senhor criou todos os seres criados, tanto anjos como seres humanos. Faça essa oração agora e se coloque ao lado de Deus, porque certamente Ele espera você. Amém. Deus seja louvado. Eu não quero que esse mal, pastor Alex, realmente domine a minha vida. Por isso eu quero continuar aprendendo e estudando as mais doces verdades nos próximos estudos, para que a gente possa ficar cada vez mais forte ao lado de Jesus. Tchauzinho e até o próximo estudo.